Olá, eu tenho dito aqui no canal várias vezes que quem manda no mundo é o S&P, mas não é verdade. Na verdade eu falo isso porque eu sou oriundo do mercado de commodities e depois de ações. E o mercado de ações, o S&P, é o que a gente tem de mais palatável para medir, é o que é mais fácil de entender. Mas antes de o S&P comandar o mundo, o título do Tesouro Americano de 10 e o de 30 anos são os caras que estão guiando o S&P. Eu acho interessante nessa hora de uma volatilidade astronômica a gente dá uma espiada no que está acontecendo nesses mercados. Dá uma espiada também no que está acontecendo em ações americanas, por exemplo. Saiu a vacina, mas não saiu a vacina. Parece que saiu a vacina, um monte de empresas que estavam se beneficiando com a Covid despencaram. Um monte de empresas que estavam sendo prejudicadas pela Covid subiram muito, né? Tiveram altas de 20 e tantos % aqui no Brasil mesmo. A gente viu as companhias aéreas, né? As companhias de navegação. Eu tenho aqui até alguns gráficos aqui para mostrar para vocês. Olha, e na verdade eu quero mostrar porque eu daqui a pouco vou entrar com vocês no que está acontecendo no mercado, que eu acho que pode acontecer, e reforçar um pouco a minha ideia de que a chance que a gente tem de que o mercado de ações sofra muito com o que vem a partir de agora, eu acho que a chance é muito grande. Ou seja, eu acho que, continuo achando cada vez mais que nós estamos aí muito próximos de vermos um topo principal nos mercados. Eu estou mostrando aqui Netflix, que teve essa queda aqui. Vamos ver aqui quanto caiu o Netflix na vacina. Ele caiu 8,73%. Pantone, isso aqui é uma empresa que fabrica esses aparelhos que você põe em casa e que parecem uma academia. Você faz vários exercícios. Vocês imaginam o que esses caras venderam, né? E vejam o que aconteceu quando passou a existir a possibilidade de uma vacina. Ele caiu no dia da vacina, que foi anteontem, 18,72%. Zoom, vejam que caiu o Zoom. Zoom caiu também um monte. Caiu 24%. DocuSign é outra empresa que estava sendo beneficiada. DocuSign é uma empresa que você te permite assinar documentos sem sua presença, né? Você assina do seu celular. Eu mesmo recentemente fiz uma transação imobiliária e assinei os documentos com esse DocuSign. Logicamente a subsidiária dele aqui no Brasil. Vejam a queda também da DocuSign. Outros, eu acho que eu tenho que pegar esse cara aqui. Software dos outros a gente não sabe muito. 15% de baixa, né? E, por outro lado, a gente vê Petrobras subindo, teve essa alta bastante significativa no dia do anúncio da vacina e em torno de 7 e poucos %, né? E por que Petrobras está subindo? Ora, porque imagina-se que se a economia começa a voltar, vai ter mais consumo de energia, mais consumo de petróleo, Petrobras pode se beneficiar. Mas eu, um tempo atrás, aliás, no último vídeo, eu falei que eu achava que quem está em ações tem que ficar na toca, justamente por causa desse tipo de volatilidade. Esse tipo de volatilidade mata as pessoas, mata o pequeno. Só não mata quem é profissional, que sabe que tem muito dinheiro, que está com uma pequena parcela do seu portfólio na bolsa de valores. Esse cara acaba se dando bem. Mas o pequenininho, quando as baleias começam a se estapear, porque o que acontece quando você tem uma alta volatilidade? Pá, pá. Olha, a gente sabe que o mercado é uma guerra, né? Entre o touro e o urso. Quando o mercado começa a subir muito, cair muito, diferença de dias, é porque essas duas forças, esses dois lutadores, eles estão partindo. É como se a gente fizesse uma analogia com uma luta de boxe, sabe? É mais ou menos quando os lutadores de boxe de peso pesado começam a partir
pro pau mesmo. Então os caras não estão mais com a guarda levantada. Os caras abrem a guarda e partem pro pau. O que acontece quando os lutadores de boxe partem para luta franca? Ora, é simples. A gente sabe que um dos dois vai cair, não é? Agora, quando a gente transporta... Perdão, eu tô... Quando a gente transporta isso para o mercado, o que acaba acontecendo é isso aqui, ó. Que, por exemplo, nós estamos vendo aí o DocuSign, por exemplo, essa ação americana. Vejam só, isso aqui subiu do Covid, ó, o Covid foi em março aqui, do Covid até o topo, 341%, não é? Isso é uma barbaridade, né? Outras aqui também, por exemplo, olha, vejam que subiu o Zoom, né? O Zoom foi até mais, né? Do Covid, que está aqui em março, até o topo foi 436%. Essa Python aqui, vejam que ela subiu. Em março, ó, essa aqui só subiu, né? Foram 675%. Ora, depois de um processo desse, Netflix também, Netflix, vamos ver aqui, de março, que nós estamos aqui, até lá, ele subiu também menos, 92%. Então, aqui a gente vê claramente a luta franca, né? Vejam o tipo de volatilidade, se a gente for mais para longe, você vê o tipo de volatilidade que a gente está tendo aqui. Muito bem. Depois de uma alta grande, esse tipo de volatilidade geralmente leva à lona o comprado. E eu tenho mais uma coisa para falar para vocês. Alta volatilidade costuma coincidir com picos de mercado. Isso é um outro aspecto que a gente sempre repara. Depois de um bull market, lá em cima, quando o mercado está formando o topo, você tem uma alta volatilidade. Quer ver? Ó, vamos dar uma espiada aqui em alguns exemplos. Por exemplo, o próprio Ibovespa. Vamos pegar esse período aqui, que foi o que antecedeu a 2008. Então, ó, tá aqui a volatilidade. Estão vendo? Toda essa volatilidade aqui. Aí tá, o mercado acabou subindo, mas depois ele cai violentamente. Vamos para o Nasdaq aqui. Ó, vejam aqui o que aconteceu no processo de formação de topo. Né? Esse processo todo de volatilidade aqui, mesmo aqui em cima, a gente também vê esse processo de volatilidade, né? Mas, muito bem. Então, isso posto, eu quero mostrar para vocês agora os principais índices e a gente vai olhar também o que aconteceu, o que está acontecendo nos bonds, que é muito importante. E vamos ver Bitcoin também, que está fazendo um comportamento bastante característico aí. Eu quero destacar isso para vocês também. Então vamos lá, primeiro começando com o S&P. Então o que aconteceu no S&P? No S&P aconteceu o seguinte: quando nós soubemos da vacina, ele teve uma alta espetacular, ele já tinha tido uma alta espetacular, mas aí ele abriu mais um gap, só que ele subiu, rompeu nesse dia ele rompeu esses dois topos e fecha com um candle de reversão, que é um candle que a gente conhece como estrela cadente. Aí ele ontem faz um candle, fecha o gap e hoje ele faz de novo um candle de indefinição. Vamos ver como é que isso aqui parece com mais detalhe. A gente vai no S&P aqui de 15 minutos e aí a gente vê claramente o mercado caindo e agora fazendo uma força, caindo assim muito rápido, né? Que foi o que aconteceu no dia do anúncio da vacina e aí fazendo uma força danada para subir. Isso aqui, ó, pá, nheco, é outro pá para baixo. Então, eu acho que a minha análise técnica é de que isso é uma reversão e nós vamos ter os preços corrigindo mais. Mas, enfim, logicamente ele vai entrar para dentro, eventualmente vai entrar para dentro dessa acumulação e só vamos ter alguma coisa definida agora quando ele romper esse fundo aqui.
né? E aí, então, se romper esse fundo, a gente pode ter mais certeza de que isso aqui trata-se de um topo principal e que, como eu disse no último vídeo, o Charles Dow iria chamar isso aqui como um processo de distribuição em que os grandes players acabam distribuindo as suas posições, acabam desovando as suas posições. Mas, então isso é para o S&P, e eu vou aproveitar agora que nós estamos aqui no S&P e mostrar para vocês que, olha, foi aqui no dia 19, 18 aqui, de março, 18, 19 e 20 de março, que o S&P fez o seu fundo, né? Então eu vou aproveitar, já vou mostrar os bonds para vocês. O que é o bond? É a taxa de juro. Taxa de juro que sabe se está no nível mais baixo, mas eu quero mostrar isso para você sentir isso que está acontecendo. Pra você ver como é completamente inusitado o que nós estamos vivendo hoje e você mesmo vai concluir qual é a chance do mercado, desse mercado subir ou de cair, tá? Então eu vou aqui para indicadores mundiais e aqui eu vou pegar o mercado de bond de 10 anos, aqui o US 10Y. Meu amigo, minha amiga, olha, estamos pondo aqui no semanal para você ter essa visão. Olha só, nós estamos com esse processo de tendência de baixa das taxas de juros que lá em 1981 estiveram no seu topo, que foi lá próximo dos 16, acima de 15% ao ano, nós estamos falando, taxa de juros nos Estados Unidos, né? Então, desde 1981, quer dizer, fazem 20 anos praticamente que o mercado vem descendo nessa tendência de baixa aqui, que a gente conseguiu botar esse canal de uma maneira completamente harmônica. Vejam o que aconteceu agora. Vejam só o que aconteceu agora. O que aconteceu foi que o mercado simplesmente despencou. Mas vejam o que está acontecendo agora, mais recentemente. Vejam o pulo que o candle de semanal, que ainda não fechou, por isso a gente vai voltar para o gráfico, para o candle diário, mas vejam o que aconteceu, depois que ele fez esse fundo aqui, em que a rentabilidade do título estava 0,4% ao ano. Bom, nós estamos acima de 0,8, quer dizer, isso aqui já dobrou essa rentabilidade. E vejam o que ele está indicando aqui. Nós aparentemente já rompemos esse topo que ele deixou em junho, e isso implica em nós passarmos a entender esse processo aqui como um fundo duplo. E se isso é um fundo duplo, a gente projeta aí de uma maneira assim conservadora, a gente projeta essa amplitude para cima a partir daqui, e nós estamos falando de 1,6. Quer dizer, ele sai de 4 e vai para 1,6, ele multiplica por 4 o que foi o fundo. Tá? E se isso acontece, o que isso significa basicamente? Isso significa o mercado sinalizando que a taxa de juros vai subir. Agora, some a isso o fato de que o mercado de ações está onde mesmo? O mercado de ações está lá embaixo na planície ou está lá em cima na casa dos ursos? Aqui é a casa dos touros, é a planície. Aqui, meu amigo, é a casa dos ursos. Aqui, eu gosto de fazer uma analogia a quando os vikings invadiram a Inglaterra. Invadiram a costa leste da Inglaterra. Eles chegaram só de barco, mas quando eles conquistaram a primeira aldeia, eles já tinham a cavalaria, porque eles pegaram todos os cavalos da aldeia, aqueles cavalos garanhões ingleses lá, maravilhosos. Então eles já tinham a cavalaria, começaram a avançar para o leste, para o oeste, aliás. E o que os ingleses fizeram? Foram recuando. Aí quando eles chegaram na costa do lado esquerdo, lá, na costa oeste, ó, que tinha de inglês ali, né? E eles estavam longe lá da sua terra, já tinham lutado pra caramba. E foi ali que eles acabaram perdendo, e a Inglaterra não perdeu a ilha dela por conta disso, né? Então aqui, quando eu olho para o mercado aqui, eu vejo os touros saindo aqui, botando os ursos para correr durante todo esse período aqui. Mas aqui agora nós estamos em terra de urso.
E em terra de urso, subir taxa de juro, pega mal, hein? Você entende? Então essa é mais uma das razões que me leva a quando eu vejo indicações de baixa nos gráficos, com a minha análise técnica, eu ficar extremamente, eu dar muita importância para essas indicações. Porque você tem uma indicação de baixa, de candlestick, no meio de uma tendência, ou você olha lá e você vê que você provavelmente está no segundo movimento de alta, pô, é uma coisa. Você tem uma indicação de baixa ali, provavelmente vai fazer uma bandeira, ou vai fazer um ABC, corrigir, e depois volta a subir. Agora, quando você vê isso lá no extremo, qualquer indicação de baixa lá, ela tem muita importância. E eu acho que nós tivemos uma indicação muito importante de baixa, tá? É isso que eu acho que a gente está vendo aqui. Nós tivemos um shooting star e agora o mercado não reagiu. Quer dizer, ele fechou esse gap aqui, mas já deixou um candle de indefinição. Hoje ele abriu um gap aí, mas está aqui também de novo com um candle de indefinição. Isso aqui eu tenho uma outra analogia que eu faço, que é a seguinte. Pô, o touro, quando ele chega lá na terra de urso, cara, ele tem que estar raspando a pata, soltando fumaça pelo nariz e tem que estar mostrando força. Se o touro chega na terra do urso, ali meio acanhadinho, vai tomar uma patada. É isso aí. E acho que essa indicação que os bonds estão nos dando também é muito significativa. Tá? Esse é o bond de 10 anos, já rompeu aqui, e esse é o bond de 30 anos. Olha só. Também praticamente já rompeu. Então o Federal Reserve dos Estados Unidos agora tem que lidar com o fato de que, eventualmente, vejam só a arapuca que os caras se meteram. Eles puseram todo esse processo de ajuda aí, viciaram a economia nesse processo dos quantitative easings, 1, 2, 3 e mais não sei quanto. E agora, eventualmente, bem, no Covid a gente sabe que o auxílio aumentou mais ainda, né? A impressão foi muito grande, a impressão de dinheiro, muito mais do que tinha sido antes. Só que agora, eventualmente, a economia vai... a economia não, a pandemia eventualmente está com chance de ter uma cura. E quando ela tiver a cura, e se essa vacina começar a ter possibilidade de funcionar mesmo, o que tem que acontecer? Bom, aí a economia vai retomar. Quando a economia retoma, eles têm que começar a tirar os estímulos. E eles simplesmente não podem fazer isso. Porque se eles fizerem isso, eles destroem o valor dos ativos todos, a começar dos ativos que se inflacionaram tanto quanto as ações, como as ações, não é? Então, o que eu vejo que vai acontecer é que o Fed ele não vai começar a retirar, enxugar esses estímulos tão cedo. Mas o que pode acontecer é que o mercado interprete isso. O mercado faça isso acontecer. Os shorts, os ursos de plantão, que vocês não tenham dúvida, tem um monte de Jorge Soros espalhados pelo mundo aí. Jorge Soros é o cara que quebrou o Banco da Inglaterra, porque fez uma aposta contra quase quebrou o Banco da Inglaterra, que fez uma aposta contra a Libra, né? Ganhou não sei quantos bilhões de dólares, tá? Tem muita gente com muito dinheiro, tem russo pra caramba espalhado por aí, tem chinês pra caramba espalhado por aí, todos eles com acesso às bolsas de valores e tudo mais. Eu sei, li no livro e já sei disso faz muito tempo, que o Jesse Livermore foi o cara que sentou a bica lá no mercado em 1929. Aí ele foi atribuído uma das razões do mercado ter caído, porque o cara entrou vendendo. Ele e o Joseph Kennedy também foi outro que entrou vendendo demais. Esses caras estão todos com o trabuco engatilhado lá, você não tenha dúvida. E por isso eu insisto aqui para você que estar no mercado de ações hoje é de um risco que não se tem noção desse risco. O mercado pode se desfazer, nós estamos numa bolha, essa bolha pode a qualquer momento. Então é isso. E logicamente para quem tem Bitcoin, eu vou também aqui, logicamente, tá mostrando o índice Bovespa, né? E depois eu volto para o Bitcoin, senão eu acabo esquecendo do índice Bovespa.
Às vezes eu esqueço dele, às vezes eu esqueço do Bitcoin, mas a gente vai levando. Bom, muito bem. O Bovespa, então, se aproveitou desse processo todo aí e teve essa alta bastante violenta, mas chegou no topo. Então, por enquanto, ainda não provou nada, né? Será que isso daqui é uma acumulação de continuação? Eu não sei, não me parece. Não me parece, não tenho muitos elementos, mas o elemento que a gente tem é que isso aqui foi essa tendência de alta que começou lá em 2016, foi rompida, o mercado depois fez um pullback, eu entendo que foi um pullback para essa reta de suporte, e agora nós tivemos essa alta que eu acho que muito bem pode ser momentânea, nós temos que ver o que vai acontecer com isso, mas o que aconteceu aqui foi que o gato subiu no telhado, né? É a história que o cara começa a contar uma tragédia e conta o primeiro pedaço da tragédia, que é o gato subiu no telhado. E só que quem está do outro lado já sabe do que provavelmente vai acontecer, o gato vai cair do telhado, vai morrer. Então eu acho que esse candle aqui já mostra pra gente que, bom, no mínimo nós vamos ter uma correção depois dessa alta muito acelerada que teve no Bovespa. Quero mostrar aqui o Nasdaq para vocês verem a alta volatilidade e um detalhe sutil, né? Ele fez um topo, tentou fazer um novo topo, não conseguiu. Agora ele meio que fez um novo topo, porque anteontem com a vacina, olha só, ele no intraday, ele rompeu e desrompeu, fechou na mínima do dia. Bom, hoje tá bom, ele foi lá, mas quem sabe ele não tá só fechando esse gap aqui, né? Ainda não descaracterizou absolutamente isso aqui, essa reversão. Então nós temos aí uma demonstração clara de que o comprado está perdendo a força. O comprado está perdendo a força, pode perder a qualquer momento, mas se ele perde a força quando o mercado está lá na estratosfera, ele vem de bico, tá? Então eu estou sentindo isso, estou sentindo, aliás, vocês sabem, faz muito tempo que a gente está sentindo isso, mas a análise técnica funciona mantido o conjunto macro de fatores fundamentais. Quer dizer, se vem lá o Fed e começa a botar jogar dinheiro de helicóptero, que agora é o termo, né? O dinheiro de helicóptero é o termo que se usa aí nos podcasts e nos vídeos sobre mercado de ações e também mercado de criptos, é o tal do dinheiro de helicóptero, que qualifica o que foi feito pelo Fed, né? Então, é isso, né? Eu acho que a gente está aí em vias de ter uma correção mais acentuada e podemos muito bem estar vendo o topo principal dos mercados. O que mais que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar o dólar, que tomou a dele, não é? Mas, e aí? Chegou aqui e será que está revertendo? Não sei, mas aquela minha análise aí continua totalmente válida, né? Depois de um rompimento dessa estatura aqui, nós provavelmente tivemos um primeiro movimento, uma primeira onda impulsiva, e isso aqui me parece uma acumulação de continuação. Nem que isso aqui caminhe aí mais tempo, entre numa tendência lateral. Eu acho que o que resulta daqui é uma alta, porque infelizmente eu acho que nós vamos ver inflação aqui no Brasil, não tem muita escapatória para nós. Nós vamos ver inflação e a nossa inflação aqui é muitas vezes maior do que a inflação do dólar, ainda que o dólar esteja se inflacionando perante outras moedas, né? Então é isso. Nós estamos de olho em todas essas ações. Nós estamos de olho em todas essas ações aqui, e dessas ações nós fizemos diversas recomendações para os nossos clientes, especificamente 6 recomendações, todas elas recomendações de venda, de função de indicações que nós tivemos de análise técnica, que estão mostrando que um possível movimento de baixa está prestes a acontecer. Então, eu agora quero mostrar para vocês o Bitcoin. Não está aqui o Bitcoin. Não, antes do Bitcoin, vamos dar um pouquinho de atenção para o ouro também. Faz tempo que eu não falo do ouro. Nada indica que o ouro deva parar essa tendência de alta que o fez
sair daqui em 2001 e perto dos 200, 250 dólares e ter essa alta explosiva, né? Passando por 2008, que foi de 638%. O mercado rompeu esse nível e está se acumulando aqui nesse nível. Então, ou ele rompeu ou ele está se acumulando ou testando esse nível ainda. Eu acho que isso é o que está acontecendo. Nós tivemos uma queda que a gente poderia imaginar que foi um processo de bull trap, mas aí o mercado não veio, não deu continuidade a essa queda, segurou aqui. Então eu estou entendendo que o ouro tem chances de estar aí sendo muito procurado também por conta do pessoal que está fazendo hedge contra a inflação, e ele acha que deve se beneficiar disso. E muito embora a gente teve o ouro caindo aí no anúncio da vacina, né? E quero mostrar também o petróleo que está aqui, petróleo que se beneficia, mas não tanto quanto o Petrobras, né? O petróleo subiu menos do que Petrobras, mas está dentro dessa faixa de oscilação. E hoje, anteontem, na vacina, ele teve esse comportamento aqui de reversão, mas hoje rompeu esse nível e também já voltou. Então também já está mostrando a exaustão desse movimento aqui. Acho que a chance de ter uma correção também é grande. Então finalmente vamos aqui ver o Bitcoin, mas vamos começar com o gráfico semanal. E no gráfico semanal eu até não tinha traçado ainda, mas eu resolvi traçar esse grande triângulo simétrico. E isso apenas mostra que, ou reforça que esse processo todo aqui foi um processo, uma onda corretiva, né? Como se sabe, a gente tem ondas impulsivas, uma tendência de alta é composta de 3 ondas impulsivas, como mostrou o Elliott nos estudos que ele fez lá em 1930, 32. E esses 3 movimentos de alta, que são as ondas 1, 3 e 5, são entremeados por ondas corretivas, que são as ondas 2 e a onda 4, né? Normalmente no mercado de ações, as ondas impulsivas principais são inclinadas para cima. Por quê? Porque a população do mundo aumenta o consumo e o homem é muito inteligente, aumenta a produtividade também. As empresas têm tendência de alta no longo prazo, né? Daí que sai essa história de que no longo prazo não tem erro. Não é verdade, porque nesses in-betweens aí, assim, quer dizer, nesses meios de campo aí, assim como a gente vê aqui no Bitcoin, a gente vê no Bitcoin, todo mundo está falando atualmente que esse aqui é o ativo que mais resiliente, um ativo de melhor performance aí desde nos últimos 10 anos, indiscutivelmente foi o Bitcoin, né? Então a gente vê uma grande tendência de alta, mas nessa tendência de alta o mercado ficou por um bom tempo caindo. A gente vê, por exemplo, uma tendência de alta que é notória, né? Que aqui no índice Nikkei, lógico que isso aqui não se aplica para todas as ações, né, do Nikkei, que é o índice da bolsa japonesa, mas não se aplica para todas as ações, mas se aplica de uma maneira geral, assim, para a média das ações do índice Nikkei, né? E aqui a gente vê uma queda que teria durado, ou está durando até hoje, né? Isso foi em 1990 e nós estamos em 30 anos depois e o mercado não recuperou aquele topo ainda, né? E hoje até estou vendo aqui que houve, poxa, eu não tinha visto isso, houve um rompimento bastante dramático aqui desses 3 topos que aconteceram aqui em 2018, né? Os mesmos topos que aconteceram no S&P, né? Meados de 2018 e aqui final de 2019. Vamos dar uma espiada nisso aqui. Nossa, foi uma alta dramática mesmo, né? Mas é isso. Então, voltando aqui ao Bitcoin, para a gente finalizar esse vídeo, nós então temos um mercado em tendência de alta desde que ele foi feito. E aqui a gente pode ver, então,
o primeiro movimento corretivo, que eu acho que foi A, B e C, foi isso aqui, que depois de ter tirado o Bitcoin do zero, acabou estabilizando ele por quase meio ano aqui próximo dos $5, né? E aí então nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 e tivemos o que eu acho que foi o primeiro movimento, depois um grande processo de correção, o segundo movimento e um grande processo de correção também. Isso aqui se assemelha muito ao que costuma acontecer na onda 4, né? Então, na minha contagem de ondas de Elliott, estou entendendo isso como onda 1, onda 2, onda 3, isso tudo aqui é onda 4. E o que a gente vê agora, olhando o gráfico semanal, é que claramente houve uma ruptura para cima, quer dizer, pensando de outra maneira, olha esse processo todo aqui que vem desde 2017, né? Foi uma alta, baixa, tal. Isso é uma batalha. Quando a gente olha aqui de longe, você pode ver que o mercado aqui entrou em batalha. E quem ganhou essa batalha? Olha, quando o mercado rompeu os 20 mil aqui, chegar lá nos 30 mil, fica muito fácil a gente saber quem ganhou esta batalha. Mas o negócio é a gente saber antes, né? Então, a gente está vendo que isso está acontecendo desde que ele rompeu essa reta de resistência. Depois teve essa queda, e agora a gente pode voltar aqui para o gráfico diário. Houve essa queda que aconteceu aqui no começo de setembro, né? Mas só que essa queda foi apenas o que nós depois ficamos vendo que era um pullback para a antiga reta de resistência, que passou a oferecer suporte. Isso então fez com que o mercado fizesse o rompimento, um pullback e um pivô de alta, quando ele rompe esse topo aqui. E agora, deixa eu dar uma atualizada aqui, que 9 horas, pronto, atualizei. E agora o que nós estamos vendo? Olha, no gráfico semanal, no gráfico diário, a gente vê uma pequena acumulação depois de uma alta. Olha, pequena acumulação depois de uma alta, é um processo de realização de lucro, é o que forma o que a gente chama de bandeira de alta. A pressão compradora é francamente maior, mais potente, mais forte do que a pressão vendedora. Só que quando o mercado faz um mastro, um monte de gente que está comprado, e a gente olhando o gráfico, você vê que esse monte de gente provavelmente estava comprado por volta desses níveis aqui, ou talvez mais abaixo aqui. Então esse monte de gente bota esse lucro no papel ou na posição dele. E as pessoas, quando tem um lucro muito grande, até como eu falei aí no outro vídeo, né? Você não pode encher o saco do seu lucro, não é mesmo? Hoje eu até estava conversando com um dos participantes aqui do nosso time, e ele estava dizendo que estava um pouco preocupado e tal, e eu falei, pô, não enche o saco do seu lucro. Acontece que nem todo mundo tem a tranquilidade de ficar tranquilo, de manter a posição, de hodl, como se diz no mercado de criptos, né? E o que acaba acontecendo é que muitos dos caras, principalmente aqueles caras que estão alavancados, que estão operando mais do que podem, do que devem, que é a grande maioria, esses caras acabam, na primeira paradinha que o mercado dá, eles acabam entrando para realizar lucro. Pensa agora comigo uma coisa, ó, o mercado subiu isso tudo aqui, você vai ficar trabalhando muito a sua ordem de venda? Não, o mercado subiu isso tudo aqui, você quer tirar o dinheiro da bolsa, botar no bolso, você pega o pau, você vende a mercado, são vendas agressivas. Então, esse processo de você ter uma alta muito grande chama esses caras para o mercado e faz com que uma pressão que eu chamo de artificial de venda se sobreponha momentaneamente sobre a pressão de compra principal. Pressão de venda oriunda desses caras que estão vendendo não porque eles acham que vai cair, mas só porque eles querem realizar o lucro deles. Um realiza, segura um pouquinho o mercado, o outro que estava mais com o trabuco engatilhado, bum, também realiza o lucro dele. Isso daí assusta um outro lá, que é um grandão, que também, bum, acaba realizando. Então o mercado começa a derivar no sentido contrário da tendência, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. Tá? Agora, quando a gente não tem uma visão clara do que está acontecendo e a gente quer dar uma checada nisso que a gente está vendo, o que a gente faz é que a gente desce um time frame, um tempo gráfico. Aqui eu estou descendo do gráfico diário para o gráfico de 1 hora. E quando a gente olha o gráfico diário,
ainda que o gráfico de 1 hora, ainda que a gente veja essa queda que está acontecendo agora, poxa, o Bitcoin está caindo, poxa, caiu aí, deixa eu ver quanto que ele caiu aqui, do topo que ele teve hoje até agora, ele caiu 3%, se bem que de ontem ele ainda está subindo, não é daqui, porque isso aqui é horário Brasil, né? Então isso aqui é 11, 10, 9, ele está mais ou menos 0 a 0, né? Em função do que ele fez ontem, mas enfim, a gente vê que ele está num processo que é muito conhecido, que é o triângulo ascendente. E o que quer dizer o triângulo ascendente? Olha, quer dizer basicamente o seguinte, olha, que a gente olha o gráfico e tem condições de extrair uma indicação lógica sobre o que vai acontecer, porque quando o mercado anda de lado, você tem que entender aquilo como uma batalha. Agora, se numa batalha você começa a ver sinais de que, o comprado está ficando mais forte do que o vendido, as chances são de que o comprado vai ganhar, né? E o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o comprado entrando comprar aqui, depois entrar comprado aqui, depois entrar comprando aqui. O comprado está indo cada vez com mais sede ao pote. E o vendido está vendendo lá na boa, lá nos 15.900, 15.800, 15.900, tá? Agora, 1 hora, o vendido que está vendendo nesse nível aqui, ele vai sacar que o comprado tem cada vez mais comprador, né? Tá todo mundo negociando, todo mundo é trader. Você começa a ver muita pressão de venda, você fala, opa, peraí, não vendo mais aqui, agora eu vendo aqui. Só que o que acontece? Quando esse nível é finalmente rompido, tá? Todo mundo que eventualmente tomou posições de venda por aqui dentro desse triângulo, onde é que o cara põe o stop dele? Põe o stop logo acima, né? Então esse nível aqui, que é o nível de resistência de um triângulo ascendente, é exatamente a zona limítrofe entre um monte de ordens de venda que ficam aqui embaixo e um monte de ordens de compra que estão aqui em cima, que são o que mesmo? As ordens de stop, né? Então, cara, quando rompe a resistência de um triângulo ascendente, junta a fome com a vontade de comer, porque o cara não tem mais as ordens de venda que estavam aqui na resistência do triângulo ascendente, toca as ordens de stop que estão logo acima, bum! E é bom que faça isso, porque se ele não fizer, aí a gente fica desconfiado que ele vai fazer um bull trap, né? E se fizer, é muito baixista. Mas tudo indica que o Bitcoin está, até agora, enquanto a gente fala aqui, ele aparentemente está encontrando suporte aqui. Aonde? Nessa reta aqui, que eu vou dar uma garibada nela aqui e vou botar ela aqui, Encostei nesse corpo real aqui. E se eu quiser, você sabe, né? Eu faço minha reta do jeito que eu quiser. A reta é minha, caramba, né? Tô brincando, né? Porque na verdade o que importa é você olhar esse processo de longe. O que é esse troço que você projetou lá em cima? Não, isso aqui deixa quieto. E até onde pode ir esse troço? Você pode projetar o triângulo ascendente para cima, mas você pode também entender, olhando aqui de novo o gráfico diário, você pode entender que depois que o mercado escapou desse processo aqui, ele fez o pullback e agora, pá! O cara tá dando aí a primeira esticada para cima. Provavelmente uma onda 1, né? Mesma coisa que eu falei do dólar, rompeu uma baita nível de resistência lá. Escapuliu, provavelmente está fazendo a primeira onda impulsiva, onda 1, desse novo processo, né? Então aqui o Bitcoin também está fazendo essa primeira onda 1. Então, depois da onda 1, veio um triângulo ascendente, ou uma bandeirona maior, né? Mas a gente olhando aqui, você vê que esse cara aqui, principalmente se você olha no 1 hora aqui, você vê que esse cara aqui, ele teve mais ou menos a mesma consistência desse outro aqui, né? Mas isso aqui, Então talvez a gente tenha tido um primeiro movimento aqui, um segundo movimento, e agora tivemos um terceiro movimento. Mas o fato de ele ter, a gente vai juntando tudo, né? O fato de ele ter escapulido dessa batalha aqui, me dá uma certeza muito maior de que essa acumulação aqui deva ser uma acumulação de continuação. E em sendo assim, a gente volta para 1 hora, eu acho que é bem razoável eu pegar essa amplitude aqui, que é a amplitude do último movimento, e aí se você quiser ser um pouco mais otimista, você pega daqui, eu acho que na verdade ele aqui ainda estava dentro dessa acumulação aqui, tá? E ele começou mesmo o movimento daqui, tá? Então eu acho que é bem razoável a gente imaginar que quando ele romper esse triângulo ascendente, ele vai botar uma perna dessa parecida para cima.
E aonde é que começa essa perna aqui? Olha, provavelmente começa aqui, exatamente nesse pullback. Por quê? Porque já está chegando perto do vértice desse triângulo. Essa frutinha aqui já tá madura, já está na hora de colher esse troço. E aí, para onde nós vamos? Nós vamos para 18.000 e pedrada, tá? Aí um ganho bastante significativo. Então é isso, meu amigo. Se você ainda não é assinante do canal, assine. E olha, não se esqueça que você precisa clicar no sino para avisar, para ser avisado quando eu faço vídeo novo. E você tem que clicar também no todas, porque tem que clicar no sino e clicar outra vez no sino para escolher para você ser avisado todas as vezes que eu solto o vídeo, porque assim você vai estar sempre comigo. Nós estamos juntos. É isso aí, vamos que vamos. Se cuida. Te vejo na próxima. Tchau.